Olá, boa noite. Antes de começar esse vídeo, minha gente, já vou pedindo para vocês, você que não é inscrito no meu canal, que se inscreva no meu canal. Se você já é inscrito, é meu seguidor, não deixe de dar o like e não deixe de fazer o seu comentário. Então, minha gente, a todos aqueles que me acompanham no YouTube, né? Shabbat Shalom a todos e que tenha uma boa noite. Hoje nós estamos dando sequência àquela série dos vídeos, né? Comandado pela letra Shin, que tem valor 300. Né? Nós tínhamos falado dos primeiros colonizadores do Brasil, né? Os primeiros ocupantes desta terra, que viviam em harmonia com os índios, com os aborígenes da terra, né? Com os Tupi, os Tupinambás, né? Comandado pelo cacique Tibiriçá, do qual João Ramalho era genro do cacique Tibiriçá. Nesse contexto todo, eu recebi algumas informações, alguns debates, né, através do meu e-mail, no qual eu devo dar algumas respostas. Algumas pessoas me questionaram, ora, mas como pode ter havido esta colonização clandestina que o senhor fala? E não só o senhor, mas vários historiadores afirmam isso, se existia um decreto do rei Dom Manuel, publicado no dia 21 de abril de 1499, que proibia o cristão novo de deixar o reino de Portugal e ir para outros reinos ou principalmente para as terras do Novo Mundo. E eu estudei essa parte, analisei, né, com cuidado, estou dando a resposta, já dei a resposta lá no meus e-mails para aqueles que me questionaram e estou dando a resposta aqui publicamente para que todos saibam. Tá. Esta questão deste decreto de 21 de abril de 1499, que proíbe o cristão novo de deixar Portugal, é o documento cabal que prova o que eu estou falando. Por quê? Os senhores acham que o rei iria baixar um decreto de forma sem necessidade, se é que não existia uma fuga de capital, de pessoas, de capital humano, capital financeiro do Reino de Portugal? Claro que o decreto foi baixado. Havia essa proibição. Mas se nós avaliarmos, esta proibição surgiu por quê? Qual a causa, o motivo da proibição já antes de 1500? Que não podia vir para a terra do Novo Mundo. Porque já havia aí, por exemplo, uma colonização clandestina. Já existia uma povoação clandestina que vinham alheio aos guardas do rei, chegava e ocupava essa terra. Este documento, dos quais eu fui questionado e apresentado esse documento, na tentativa de quererem me apresentar um documento como prova, né, de que não existiu colonização clandestina, porque tinha um decreto que proibia as pessoas de deixar o reino de Portugal e vir para as terras do Novo Mundo. Quer dizer, se a finalidade de quem questionou ou a finalidade de quem apontou o documento e o decreto era
provar que não existiu essa colonização clandestina, ele acabou me ajudando. Porque é claro que alguém proíbe coisas que não existem? Não. Um rei, quando baixa um decreto é a mesma coisa de uma lei. A lei surge das necessidades do povo, ou das necessidades de coibir, regular algum tipo de matéria. E o rei baixou o decreto por quê? Para regular esta fuga humana e de capital financeiro e capital humano que saíam do reino de Portugal e vinham em direção ao Novo Mundo. Para isso, o decreto foi bem claro. Além de proibir de deixar o reino, né, de Portugal, porque um decreto lá de trás do mesmo rei, que expulsa o judeu de Portugal, depois ele proíbe de sair. Ele não deixa sair, porque ele faz com que se convertam na marra ali, por exemplo, e fique no reino, porque haveria uma fuga de capital financeiro muito grande. As pessoas iam sair com sua prata, com seu ouro, a sua riqueza, e no auge do mercantilismo, era importante que cada nação tivesse a sua prata, o seu ouro, contado para o tesouro real, né, para o tesouro da nação, já que não havia muita separação, né, entre o público e o privado nessa época. Nessa época, o público quase que se misturava, a coisa pública misturava com as coisas privadas. Então, o rei tinha interesse que, contando esses recursos financeiros do povo todo, contava para o tesouro real força para o reino. Então, ele proíbe o judeu de deixar e força a conversão, porque aí eles ficam e têm o capital investido dentro do reino de Portugal. E esse documento existiu e é fato, sim. Quem apontou o documento apontou com certeza naquilo que fez, porque esse documento existiu, Dom Manuel baixou e fez publicar, né, ali em 21 de abril de 1499. Agora, a função do decreto era proibir a saída de pessoas. E se estava proibindo a saída de pessoas, é porque tinha essa saída. Ninguém proíbe uma coisa que não existe. Isso é fato. Como é que vai proibir a saída de pessoas se nem sequer existe saída de pessoas? Então esse documento só me ajuda a provar que essas terras do Novo Mundo já estavam sendo ocupadas desde 1497, e esse documento de 21 de abril de 1499 é a prova cabal de que o rei estava preocupado em proibir que o cristão novo viesse para as terras do Novo Mundo, porque poderia criar até um Estado independente nessas terras do Novo Mundo. Como aconteceu quando o colonizador oficial, né, Martim Afonso de Souza, chega aqui na Ilha de Cananéia, na capitania de São Vicente, e os outros demais colonizadores que colonizaram a região do Nordeste do Brasil, encontram centenas, dezenas de milhares de patrícios seus já vivendo por aqui, em perfeita harmonia com os aborígenes da região, estabelecendo um comércio com os Muribixaba, que eram aqueles líderes indígenas, e eles praticavam aí, por exemplo, a troca do produto, trazendo o ferro, o machado, a foice para cortar, e ali, em troca do serviço, recebia as toras de pau-brasil que eles exportavam para a Europa. Então, minha gente, isso que eu venho colocando aqui é fato. O Brasil, desde 1497 até
umas meados de 1500, aí até praticamente a União Ibérica, quando o Reino de Portugal e o Reino da Espanha se unem, né? Apesar de todos os problemas da Inquisição que existia lá, a Inquisição que existia em Portugal forçou ainda mais que os cristãos novos viessem para cá. As primeiras Inquisição datam de 1540, da década de 1540, 1542. Né? E antes, eles já tinham vindo para cá. De modos que, quando o Brasil é dividido lá nas 15 capitanias hereditárias, né? E é dada a 12 donatários, inclusive Martim Afonso de Souza, uma capitania de São Vicente, né? Então, ali, por exemplo, quando é dividido, ele já tem a habitação com base nas terras do Tratado de Tordesilhas. A habitação clandestina. Existe uma habitação oficial que passa a partir de 1530, com a fundação de São Vicente, em janeiro, 22 de janeiro de 1532, né? Fundação da primeira vila, mas já existia núcleos de povoados, né? Do Bet Israel, Bet Shalem e vários outros que tinham sido fundados por João Ramalho, pelo bacharel da Cananéia, né? Por Gonçalo da Costa, que foi um dos navegadores argentinos que se colocou a serviço da coroa espanhola, né? E serviu na Armada de Buenos Aires, a Armada espanhola na Argentina, né? Esse também primitivamente já teria passado pela costa brasileira, também nas viagens que veio desde 1497. Quando, lá em 1504, aquele cristão novo, aquele cripto-judeu, né, Fernando de Noronha, recebe autorização para... Ele arrenda o Brasil, ele recebe autorização para comercializar o pau-brasil. Né? Então é fato. Se tinha uma autorização real do rei para extrair o pau-brasil desde 1504, então de como essa colonização oficial começou em 1530? É isso que eu digo, gente. Não, os nossos historiadores, os nossos mestres em história e os nossos doutores em história precisam debruçar mais em cima do estudo desse material, desse acervo que nós temos e desses documentos que oferecem vestígio da colonização do Brasil, da colonização inicial do Brasil, que é aquela que precede, que é anterior a 1530. E eu digo, depois que chegou o português, em 1540 a Inquisição é colocada em atividade com tribunais em Portugal, porque já havia necessidade lá. E assim que ela começa lá, ela joga mais cristãos novos, que vem de 1540 até 1580, quando os inquisidores de Portugal passam a fazer visita no Brasil e a verificar a questão do cristão novo no Brasil. No Brasil não teve tribunal do ofício. Aqui não. Mas tinha as pessoas, os olheiros que viam, que denunciavam, as pessoas que denunciavam, e tinha, por exemplo, os inquisidores que passavam para levantar vestígio de judaizante, de heresias, feiticeiro e qualquer outras, ou protestantismo, qualquer coisa que tivesse alheio à fé católica, eles passavam para investigar, e caso tivesse, essas pessoas eram mandadas para ser condenado e queimado na fogueira do Santo Ofício em Portugal. Para ser aqui, tratava-se das investigações, da tortura, né, que existia nos porões, não era nem nos porões, porque porões é a da ditadura, quando alguém quer esconder. Naquele tempo não havia nada escondido. O sujeito era torturado publicamente para servir de exemplo para quem visse aquela tortura física, né? Muitos eram garroteados, né, e queimados, né? Outros eram torturados, era
E existiu inúmeros que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu não estou falando aqui da história dos instrumentos de tortura do tempo da Inquisição, mas eram inúmeros instrumentos de tortura que não é nem bom falar aqui, porque causa um certo horror nas pessoas quando ficam sabendo a verdade sobre o que um ser humano era capaz de fazer com o outro. E o curioso, minha gente, que essa gente, esses europeus cristãos, né, velho, espanhóis, portugueses, que discriminavam nossos índios e os chamava de selvagem, né? Era esses que faziam toda essa selvageria. É do branco europeu, egípcio, babilônio, né, e demais povos, que costumavam torturar as pessoas até a morte, arrancar a pele da pessoa viva. Quer dizer, havia muita tortura. E esse povo não era bárbaro, era povo civilizado. Ah, se a civilização for fazer tortura, meu Deus do céu. Os índios não faziam nada, os índios foram considerados selvagens, sabe por quê? Porque os índios costumavam comer a presa, matava o prisioneiro e comia o prisioneiro. Tu bárbaro? Canibal? Sim. Condenado. Bárbaro. Mas nunca tem uma história de um índio que mandou crucificar outro índio, pregar numa cruz. Nunca teve a história de um índio que mandou queimar outro grupo de índio na fogueira. E os europeus faziam tudo isso. E os bárbaros eram os índios. Entendeu como é que é? Como essa questão de entender as coisas. Por isso que eu tirei um pouco do meu tempo histórico para falar sobre isso aí, porque é preciso falar também, quando você fala em história, é preciso falar do comportamento vivido pelas pessoas daquela época e ver o comportamento do que pensa o povo de hoje. De que forma você compara um tempo com o outro, o tempo passado e o tempo atual. Como é que era que o povo pensava naquela época e como é que se deve pensar e qual é o correto, qual é o errado e qual é o correto para você poder avaliar e fazer uma análise de tudo isso. Então, minha gente, se gostar do vídeo, não deixe de dar o like. Deem o like, se inscrevam no canal, né? E eu desejo a todos os meus seguidores, ouvintes do YouTube, vem para o YouTube você também. Eu estou convidando você para vir para o YouTube. Venha para o meu canal, se inscreva e venha para o YouTube, que é uma das maiores redes do mundo e que nós precisamos fortalecer essa rede. Então, meu Shabbat Shalom e boa noite a todos.